Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos então mais uma vez continuar aqui, claro, com as análises dos capítulos do mangá de Jujutsu Kaisen, indo para o capítulo 268, intitulado A Conclusão, onde a gente vê basicamente como o próprio título dá a entender a conclusão, pelo menos da luta contra o Sukuna, a luta de Uraume contra Hakari, que é a luta que todo mundo queria ver, mas a gente nunca vai ver. Isso foi uma sacanagem do autor, mas algumas outras coisinhas interessantes dessa reta final, que agora só faltam mais 3 capítulos de Jujutsu. Mas antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa vendo ali o Sukuna exigindo respostas ao Megumi quando ele entra em contato direto com a alma do mesmo. Ele mesmo perguntando ao Megumi como ele pretende permanecer vivo depois de tamanha desgraça. Ele perdeu seu corpo para o Sukuna, matou sua própria irmã e ainda recusou a ajuda daquele que veio tentar lhe salvar. E o mesmo que tentou lhe salvar era ali a pessoa que ele ali salvou. Onde a gente vendo que ele também acabou matando muita gente no meio desse processo. Ele de fato fazendo jus ao título do Rei das Maldições, surge diante do Megumi dizendo que ele deve apenas desistir. Ele nunca verá uma vida decente. Então simplesmente seria melhor deixar o Sukuna cuidando de tudo isso sem que o Megumi interferisse. Só que o Megumi, diante desse cenário, decide revidar, vendo que parece ali que o Rei das Maldições está um tanto quanto desesperado. E por que ele estaria assim? É porque ele só tem mais um dos seus dedos sobrando. Se existe uma forma específica dele se tornar um objeto amaldiçoado, será arrancado forçadamente do corpo do Megumi pelo Itadori. Agora vai custar a vida do Rei das Maldições. E a ressonância não vai ser inteiramente benéfica para ele nesse caso. Se os 19 dedos nele desaparecerem, o último não vai conseguir manter a conexão com a sua alma. Porque basicamente um dedo do Sukuna já nesse momento não é mais nada basicamente do poder dele, mesmo que alguém comesse. E se é que ainda vai sobrar esse um dedo do Sukuna, não vai ser o suficiente para ele conseguir manter a consciência dele no corpo de quem quer que seja, e muito menos ter poder o suficiente para voltar a ser uma ameaça. Onde o próprio Sukuna ali, diante de tudo isso, vê um Megumi aliviado em saber que até mesmo o Rei das Maldições teme a morte. Onde desde o começo o Megumi nunca pretendia viver uma vida justa. É óbvio, mas há mais pessoas no mundo além dele mesmo. Ele acha que só mais uma vez vai tentar viver por outra pessoa. E a gente que começa a ver aos poucos o Rei das Maldições simplesmente sendo completamente dissipado do corpo do Megumi, que com os golpes ali do Itadori e principalmente aquele último Black Flash do final do capítulo passado, a gente vê definitivamente o Rei das Maldições sendo arrancado à força do corpo do Megumi. A gente vê
que a expansão de domínio do Itadori acaba ruindo enquanto o Fushiguro sai voando para longe enquanto ele se separa do Sukuna. O Rei das Maldições ainda tenta desesperadamente se agarrar ao seu antigo hospedeiro como se fosse um verdadeiro simbionte nesse momento, mas é completamente em vão. Ele vem do pó ao pó e simplesmente vira Pou, depois de levar uma centena de pauladas diante do Itadori. O próprio Itadori, vendo o que restou do poder do Rei das Maldições, vê que como vai ser daqui pra frente em relação ao Sukuna. O próprio Rei das Maldições lembra-se da proposta do Itadori. Liberte o Fushiguro e se ele retornar ao corpo do Itadori, o Itadori iria poupar a sua vida. Onde, em meio a tudo isso, o Itadori reconhece que o Sukuna, ele e o Itadori são basicamente o mesmo. A mesma frase que ele falou ali em relação ao Mahito, quando o Mahito disse que ele e o Itadori eram iguais e no fim da luta o Itadori reconheceu no fim das contas isso. A gente vê que nesse mesmo momento o Itadori reconhece que ele e o Sukuna também são iguais. Ele vê que inconscientemente eles carregam uma maldição desde o nascimento. E o tipo de monstro que eles se tornariam só dependeria da pura sorte. Mas diferente do Sukuna, que não tinha ninguém, o Itadori tinha o seu avô. Ele mesmo pega o que resta do Sukuna, dizendo que eles vão tentar de novo, não para amaldiçoar alguém, mas para viver com alguém. Mesmo que ninguém aceite o Rei das Maldições, o Itadori confessa que sozinho ele pode viver com o Sukuna. Só que o Sukuna, aparentemente retornando ao corpo do Itadori, porque o próprio Itadori fala que eles iriam recomeçar isso mais uma vez, então dá a entender que o que sobra do poder do Sukuna acaba sendo mais uma vez absorvido pelo Itadori. Só que bom, o Sukuna vai reconhecer ali o Itadori por manter essa farsa até agora, mas ele não deve o subestimar, porque no fim das contas o Rei das Maldições, realmente Sukuna, é uma maldição. E a gente que vê, enquanto isso, mudando de cenário, a conclusão da luta que a gente queria ver pra caramba, Hakari versus Uraume, que a gente no fim das contas nunca vai ver. A gente vê os dois quase que pelados, então tem como fazer muitas zoeiras em relação a isso, mas um fato bem importante é a gente observar para Uraume, que meio que confirma definitivamente que ela seria uma mulher. Quando a gente olha ali para ela, a gente vê que tem várias faixas tapando o peito dela na altura dos seios, então ela seria uma mulher, teoricamente, para estar tapando isso, muito provavelmente, então tem pelo menos essa certa confirmação. Fora a gente olhar ali pro pescoço dela, tá meio que congelado, algo do tipo, algum tipo de cicatriz ou algo do tipo, então aconteceu alguma coisa nessa luta que foi extremamente brutal e eu particularmente queria muito ter visto essa luta, porque são dois personagens que você tava botando um hype colossal, mas assim como acabou a luta do Sukuna, essa luta que nós nunca veremos acabou. O próprio Hakari observa que de fato a luta acabou, então se questiona ali também a Uraume o que ela vai fazer agora. E como o próprio Hakari disse, é exatamente acabou. Agora não tem mais nenhum propósito para ela. E ela, que como a má perdedora e fã desesperada e baba-ovo do Sukuna, vê que a única razão plausível no fim das contas para a morte, a derrota ali ao ver dela do Rei das Maldições seria ele estar em um receptáculo. E não foi porque eles foram mais fortes, mas convenhamos, ele tá no corpo do Megumi, foi conveniente de diversas maneiras, não é, Mahoraga? Então me poupe, o Sukuna ganhou ali de muitos oponentes, muito
muito por conta do Fushiguro, por conta das 10 sombras e o fato de que ninguém estava lutando em si para matar ele, porque o objetivo inicial era ali separar o Fushiguro do corpo do Sukuna. Se eles não precisassem ter nada desse propósito, eles iriam ter sentado porrada no Sukuna sem dó nem piedade, porque eles só tiveram toda essa enrolação justamente para salvar o Megumi. E se não tivesse esse propósito, esse objetivo, eles não iriam ter se segurado. O Itadori teve chances perfeitas de, por exemplo, durante ali a expansão de domínio do Yuta, que estava o Sukuna imóvel, o Itadori poderia ter matado o Sukuna, mas ele preferiu vir e tentar trazer de volta o Megumi. Então, meu Deus, quanto baba-ovo ali. Ou a própria Uraume, que começa aos poucos a cancelar a sua própria reencarnação, se desfazendo por completo, virando basicamente pó ou algo parecido com fragmentos de gelo, vendo que eles ganharam por pura sorte por terem nascido 1000 anos mais tarde. Só que, pô, sorte é algo que é quase que o segundo nome do Hakari, que para alguém como ele, esse é o melhor elogio possível. E a própria Uraume concorda muito bem com isso. Mas a gente vê alguns dias aparentemente se passam quando... Não lembra aquela cena de quando o Itadori, todo mundo achava que ele tinha morrido no centro de detenção por conta do Sukuna, e ele retorna antes do início da luta entre os alunos da escola de Kyoto contra o pessoal de Tóquio. Aí vem o Gojo com aquela caixa gigante e surge de dentro basicamente o Itadori metendo um morri, mas passo bem. Bom, eles iriam fazer o mesmo com a Nobara para surpreender o Megumi, que acaba que não adiantando muito, e até ali o próprio Itadori e a Nobara ficando meio tristes, né? A Kugizaki morreu, mas passa bem, e essa pegadinha acabou não dando muito certo. Mas a gente vendo a própria Nobara, vendo, pô, a Madonna da sala, que todo mundo pensou ter morrido, que no caso ela, no fim das contas, está vivinha da Silva. E ela mesmo vendo, pô, não é chocante o suficiente para vocês ali chorarem ou se mijarem de alegria? Bom, de fato. E o próprio Itadori até comenta de que no fim das contas ele admite que chorou um tiquinho quando ele viu ali a Nobara acertar a ressonância no Sukuna, mas o Megumi não ficou tão surpreso, já que ele já ficou sabendo de tudo dentro do Sukuna. E a própria ali Nobara pistola, vendo que no fim das contas nem todo mundo ficou tão surpreso quanto ela imaginava que iriam ficar. Mas a gente vê, já que todo mundo já está junto, eles vão direto ao ponto. O Itadori vê que o plano dele era justamente esperar os três ali, Itadori, Megumi e Nobara, estarem reunidos para abrir as cartas que o Gojo escreveu e deu ali a Ieiri, que acabou agora, depois do fim de toda essa luta, entregando ali pro Itadori dar uma para a Nobara e outra para o Megumi. E a gente vê, bom, Gojo e cartas é um tanto difícil de aceitar e imaginar esse tipo de coisa. Mas a gente vendo que só tem 2 cartas justamente porque o Itadori não ganhou carta, já que ele já falou pessoalmente ali com o Gojo. E é algo que eu até consigo imaginar o que seja, porque a informação que está contida nas cartas da Nobara e do Megumi em relação às famílias deles. Então, provavelmente, como a gente mesmo viu, o Itadori, quando está terminando de falar com o Sukuna, ele fala que ambos nasceram amaldiçoados. Mas para e pensa, o Sukuna, beleza e tudo mais, a gente viu que ele era um filho que não foi desejado e tudo mais, mas o Itadori, até onde ele saiba, ele não teve nenhum tipo de problema ali na infância e tudo mais. A gente sabe, é claro, porque a gente acompanha por fora o mangá, a questão de todo o plano do Kenjaku e tudo mais.
Mas o Itadori não sabe, então talvez o Gojo descobriu isso de alguma forma e tudo mais, e acabou que provavelmente passando essas informações pro Itadori, apesar que não faz mais muita diferença, sinceramente. Na verdade, todas as informações que o Gojo dá aqui pra gente são inúteis, em certa parte, mas ainda geram ceninhas interessantes. Quando a gente mesmo vê na própria Nobara observar o que o Gojo basicamente escreveu pra ela, que são basicamente as informações sobre onde a mãe dela está e o que ela está fazendo agora, mas ela simplesmente, sendo sincera, não dá a mínima pra mãe dela. E ela simplesmente, antes de sequer terminar a carta, ela rasga tudo em pedacinhos. Enquanto a gente vê a própria Nobara ficando surpresa de fato o Gojo ter descoberto tudo isso, que realmente interessante, né? Os contatos que o homem tinha são sensacionais. Só que a melhor parte é simplesmente a gente vendo ali a carta do Megumi. Que bom, ele estranhamente começa a rir e você para e pensa, pô, a família do Megumi, a mãe dele, a gente sabe que morreu. E o pai dele morreu. Mas quem matou, né? Onde a gente mesmo vendo o próprio Itadori e a Nobara tentando entender o que raios está fazendo o Megumi Fushiguro Hiri. Bom, é um tanto quanto estranho quando você vê o que está escrito na carta, porque simplesmente o próprio Megumi rindo e tudo mais, porque o que está escrito na carta ali é que o Gojo vem e, bom, que pena, mas o papai do Megumi não tá mais por perto. Afinal, eu mandei ele de arrasta. Mouse, então. A tradução da carta ficou fenomenal. Eu com certeza imagino o Gojo mandando um eu mandei ele de arrasta um mouse aí, desculpa aí. Então ficou genial e bom, dá pra entender o porquê o Megumi riu, não tem como levar esse cara a sério. Gojo Sensei mesmo no mundo dos mortos continua ali nos fazendo rir e tudo mais. Mas a gente que vê que eles têm ali compromisso, eles têm que ir para onde a Maki e os outros estão, e o próprio Fushiguro estranhando, ele achando que é porque ele tem que se desculpar e agradecer a todo mundo corretamente por conta do problema que ele causou para todo mundo devido ter o corpo sido utilizado como receptáculo pelo Sukuna, mas não é sobre isso que eles vão ali conversar. A gente simplesmente vê que é algo sobre o Yuta. O Yuta que estava no corpo do Gojo. E a gente simplesmente termina o capítulo com a grande mensagem de que o Yuta precisa da ajuda deles, e até um tanto quanto estranho que eles querem dizer com ajuda, ainda mais quando a gente vê Maki, Inumaki, Panda, Kusakabe, Momo, Miwa, Itadori, Nobara e Megumi se reunindo, e um comentário que muito provavelmente seja da Maki chamando o Yuta de imbecil. Então, o que é que aconteceu? Eu não sei, eu imagino algo muito provavelmente relacionado a Rika ou algo desse tipo, mas a gente se encerra esse capítulo e tudo mais. É um capítulo que, bom, a derrota do Sukuna, eu não vou reclamar, eu sinceramente não achei algo horrível, foi um lixo, que morte mal feita. Não, eu confesso que particularmente eu tô gostando dessa reta final de Jujutsu. Óbvio que o que eu esperava era pelo menos um mini arco ali, tipo que nem a gente teve um mini arco do flashback do Gojo. Eu esperava algo em relação ao flashback do Sukuna, entender um pouco mais sobre o personagem e tal. Mas no fim das contas a gente não teve. Não sei se teremos em algum outro momento, sei lá, tipo a gente teve Jujutsu Kaisen Zero, então talvez um spin-off sobre o passado do Sukuna seria deveras muito interessante, mas eu não sei se o Gege iria fazer esse tipo de coisa. Mas ainda assim, eu não tenho muitas reclamações, é óbvio que alguma coisa ou outra, por exemplo,
A derrota do Kenjaku, eu queria ter visto uma luta muito mais empolgante entre ele e o Yuta. A parte, por exemplo, ali, Uralme versus Hakari, eu queria muito ter visto essa luta. Outras coisas, como queria ter visto ainda mais a Nobara em cena contra o Sukuna ou Sipá, Nobara, Megumi, Itadori, todos juntos contra o Sukuna, ver mais sobre a expansão de domínio de Itadori e tudo mais, são coisas que a gente provavelmente não vai mais ver, então era o que eu esperava particularmente, dava pra ter noção de tudo isso que eu falei, dava pra dar pelo menos mais 20 capítulos de história pra adaptar tudo isso. Ou até mais, na verdade, dá se pá ali uns 40 capítulos, porque tem muita coisa que ainda dava pra ser expandida e acabou que ficando tudo em off. Eu não vou resmungar, tem muitos outros mangás que eu detestei o final, como por exemplo Boku no Hero, mas até então o final de Jujutsu tá aceitável, não é perfeito, não é o melhor final que eu já vi, mas pra mim é aceitável, tá tranquilo, não vou ficar me estressando horrores com isso. Óbvio que eu ainda vou fazer alguns vídeos ou outro resmungando de uma coisa ou outra que eu achava que poderia ter sido um pouquinho melhor. Determinado personagem ser mais bem explorado, determinada luta, não sei o que, mas tá tranquilo. Sinceramente, particularmente, eu tô gostando dessa reta final. Só faltam mais 3 capítulos pra gente acabar. E eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e, claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Então, falou, valeu, e eu fui.